Quando nós olhamos para a história da filosofia antiga, esses antigos pensadores, Aristóteles, Platão, Cícero, ou até mesmo Epiteto, foram pessoas que se debruçaram na classificação, na identificação de hábitos de caráter que foram classificados como virtudes. E muitas vezes essas virtudes elas poderiam ser associadas aos valores. Então, determinados comportamentos como a coragem, como a generosidade, ou mesmo como a modéstia, acabavam sendo observados como uma qualidade de ser, de perceber e de se comunicar com os outros. Hoje eu convido você a fazer uma pequena reflexão sobre esse ponto e que no processo terapêutico acaba tendo uma relevância significativa, que é quando nós observamos as virtudes, essas qualidades de caráter, como aspectos imprescindíveis para um processo de mudança. E se você gosta de assistir vídeos relacionados a desenvolvimento humano, a psicologia, eu convido você a se inscrever nesse canal, ative essas notificações e comente nesse vídeo se você tem alguma pergunta, algum comentário pertinente. E vamos entender um pouquinho mais sobre virtude e justiça. Bem, olhando pela perspectiva, especialmente de Aristóteles, há uma definição muito clara, muito específica em relação a essas qualidades de caráter, nas quais são definidas como as tais virtudes. Dentre elas, eu posso destacar, por exemplo, a coragem, a temperança, a modéstia, o ressentimento justo, entre outros, que são imprescindíveis ao estabelecer qualidades de ser, de se comunicar, de se portar na sua experiência. Bem, se olharmos por uma perspectiva psicológica, especialmente dentro da abordagem da terapia do esquema emocional, o direcionamento em um processo de mudança para o estabelecimento de bases sólidas em relação à construção desses comportamentos, desses hábitos de caráter, serão preditores de um processo de mudança e um prognóstico muito significativo para a pessoa que se encontra num processo de mudança. Ou seja, a gente pode entender como agentes reguladores. Esses hábitos de caráter, que seriam as virtudes, eles vão ser agentes reguladores das nossas emoções, dos nossos sentimentos e também, consequentemente, dos nossos comportamentos. Entender até que ponto a virtude e a justiça podem ser aspectos determinantes em relação a uma mudança eficaz, significativa e genuína. Então, como que vamos entender e classificar, talvez, esses comportamentos, esses hábitos de caráter, para que possamos fazer uma pequena introdução? Obviamente, o objetivo desse vídeo é apenas trazer reflexões que em um processo de terapia, no seu desenvolvimento pessoal, de fato, você precisa se aprofundar mais nisso, mas creio que seja pertinente termos uma ideia um pouco mais geral, pelo menos, para então você se aprofundar por conta própria, procurar um processo de terapia, ou até mesmo ler filósofos que possam abordar sobre esse tema. Bem, nessa definição de Aristóteles, essa definição desses hábitos de caráter identificados como virtudes, nós podemos identificar que, muitas vezes, a percepção de nosso contato social, ao ser inserido dentro desses hábitos de caráter, dentro desses comportamentos, pode também ser distorcida. Por exemplo, às vezes, você desenvolver a virtude da generosidade pode dar a impressão em determinadas relações e circunstâncias, e dependendo das suas vulnerabilidades, de que esse comportamento pode demonstrar que você possa ser uma pessoa fraca. Pode demonstrar que você é uma pessoa muito permissiva, ou pode demonstrar que você talvez não dá tanta importância aos seus próprios limites, aos seus próprios preceitos. E isso acaba levando, às vezes, a um autossacrifício. Então, o desenvolvimento das virtudes, ao mesmo tempo que elas podem, de fato, serem agentes reguladores das nossas emoções, nossos sentimentos, e
consequentemente das relações, elas precisam também serem ponderadas, pois elas podem entrar em um excesso ou uma deficiência dessas virtudes. Um excesso, por exemplo, de generosidade poderia ser entendido como uma vulgaridade. Uma pessoa que excessivamente acaba sendo generosa com os outros, aquele comportamento ele pode ser desvalorizado, ele pode ser visto como algo vulgar, como algo que está completamente acessível. Por outro lado, se uma pessoa é completamente desprovida desse hábito de caráter, desse comportamento direcionado como a generosidade, essa pessoa ela pode ser vista como alguém mesquinho, ou como alguém avarento, ou como alguém que não tem empatia. Bem, mas como a gente pode encontrar o meio termo? Como eu posso, por exemplo, estabelecer limites dentro de um ressentimento justo, que seria também uma virtude, sem que eu me torne uma pessoa rancorosa? Então isso é um meio termo que às vezes não é considerado, mas que é muito importante para se ter uma habilidade eficaz ao se posicionar nas suas relações, ao estabelecer limites e também a se preservar. Nesse sentido, uma pessoa, por exemplo, que tem uma vulnerabilidade, um esquema emocional de abandono, de rejeição, pode sentir-se muito desconfortável quando precisar desenvolver habilidade, ou, no caso, uma virtude de assertividade ao lidar nas suas relações, e entender, talvez, essa assertividade como algo que possa gerar um desconforto aos outros. E, curiosamente, isso pode levar a pessoa também a se auto-sacrificar. Conseguir ter a capacidade de conversar com civilidade com pessoas que estavam exaltadas. Talvez conseguir, de alguma maneira, ter a presença de espírito ao ouvir uma outra pessoa. Então, isso são virtudes que, no seu processo, dentro de uma mudança genuína, serão agentes reguladores, serão formas de se sustentar isso e ter um prognóstico, ter uma expectativa mais promissora ao lidar com as suas mudanças. Assim como você ser uma pessoa compassiva, isso não implica dizer que você vai tolerar abuso dos outros, não apenas das suas relações, seja do seu trabalho, seja do seu chefe, da sua chefe, seja, por exemplo, da sua família. Isso implica dizer, na verdade, que você tem a capacidade de ter compassividade com os outros. Mas isso não significa anulação. E nesse sentido você acaba diferenciando um valor genuíno dentro de um hábito de caráter, caracterizado como uma virtude, de simplesmente um comportamento direcionado a agradar as outras pessoas. E esse é um ponto central a se identificar quando se está em processo de mudança, onde estabelecer esses comportamentos, onde estabelecer as virtudes serão imprescindíveis para a construção, manutenção e estabilidade desses agentes reguladores, que serão as virtudes, que serão uma rotina de autocuidado, que serão atividades contemplativas, que serão atividades de desenvolvimento pessoal, e estão conectadas, que elas estão de uma forma interligada, para que isso de fato gere condições propícias, favoráveis, para que essa mudança se consolide. E às vezes irmos nessa direção de desenvolver virtudes, podemos chegar também a uma percepção de que as virtudes elas podem denotar que você é uma pessoa boa, e a não virtude que você é uma pessoa ruim. E nessa classificação, se formos trazer, por exemplo, a percepção do filósofo Friedrich Nietzsche, tem 2 livros, 2 obras que ele relata, talvez, dentro dos seus aforismos, reflexões interessantes e importantes sobre a moral, sobre o bem e o mal, sobre a estética, que é uma área da filosofia que também vai observar estes aspectos. Ou seja, para Nietzsche, a definição de bem, ou aquele que é o bom, normalmente é uma definição que está enviesada. Aquele que define o bom normalmente se inclui dentro desse rol. Então, ou seja, existe a construção desse ideal, de uma moral, que por vezes pode ser
condicionada a valores externos, condicionada talvez a fatores que não de fato condizem com o que você é, o que de fato será mais apropriado para a sua experiência pessoal. Desenvolver esses hábitos de caráter implica dizer que você vai precisar ter uma percepção crítica também sobre estes aspectos mais generalistas em relação a esses comportamentos. Especialmente em um livro chamado Humano Demasiado Humano e outro, que é a Genealogia da Moral, Nietzsche, nesses dois livros, traz algumas reflexões dedicadas, de fato, à compreensão da origem da moralidade humana, desses aspectos da definição do bom, do ruim, de hábitos ou comportamentos que são elevados e hábitos que talvez são desprezíveis. E se debruçar e entender, considerando, obviamente, o grau de criticismo que esse pensador acaba gerando, pela influência de Schopenhauer, que na obra dele teve um impacto muito significativo, olhar por essa perspectiva, sondando, entendendo esses aspectos, a nível de curiosidade eu vejo que é algo pertinente, se você está em um processo de desenvolvimento pessoal. Agora, se formos olhar dentro de um processo terapêutico especificamente, o desenvolvimento dessa habilidade ele pode começar, por exemplo, em você fazer um pequeno rastreio. Você vai rastrear essas qualidades, hábitos de caráter que talvez sejam interessantes para você. E uma das formas mais eficazes, talvez, de você iniciar esse processo é você se perguntar: quais habilidades, quais características, quais virtudes no comportamento do outro que é admirável para mim? Ou seja, quais dessas habilidades, qualidades você admiraria no outro e que seriam importantes, talvez, que seriam elementos que poderiam compor a sua própria experiência, a sua própria definição de ser. Então, fazer esse rastreio mas eu não consigo identificar o que de fato é algo valoroso, o que de fato é algo importante. Uma forma de você, talvez, clarificar isso é também se perguntar: o que na experiência do outro talvez não está condizendo com o que eu vejo que é correto, com o que eu vejo que talvez seja praticável na minha experiência. Ou seja, algo que é desprezível, algo que é descartável no comportamento do outro. Isso pode trazer a capacidade de você clarificar aquilo que de fato pode ser funcional, pode ser proveitoso para você. Veja, existem pessoas que podem, por exemplo, ter uma experiência muito rancorosa pela vida que viveu, pelos traumas que possa ter passado, e que o rancor acaba se tornando até mesmo uma estratégia de enfrentamento e uma forma de se defender das relações. É perfeitamente compreensível que desenvolver isso é humano para você se preservar. Mas se você vive em função do ressentimento, do rancor, isso muitas vezes vai consumir uma energia muito elevada e isso também pode gerar outros prejuízos. Prejuízos seja nas relações, prejuízos no seu trabalho, prejuízos até mesmo na sua autoimagem. Ou seja, se a gente for ver por esse viés, a virtude de um ressentimento justo, na verdade, seria a compreensão de que você tem a capacidade de se autopreservar, de não estar sondando, arrodeando, no caso, esse sentimento aflitivo, que seria o rancor, mas sim de que você pode se preservar e estabelecer um limite. Uma pessoa não pode simplesmente chegar e lhe ofender e no dia seguinte você, não, tudo bem, tá, eu te perdoo e tá tudo ok, como se nada tivesse acontecido. Isso talvez é algo que possa gerar mais prejuízo do que você estabelecer um limite. Olha, é compreensível, aceito suas desculpas, mas isso não quer dizer que eu preciso voltar a ser seu melhor amigo, eu não preciso voltar a ser uma pessoa extremamente próxima ou um confidente. As relações sem ter esses parâmetros, sem ter esses agentes reguladores, como o caso desses hábitos de caráter, que a virtude se torna, isso acaba dificultando, isso acaba trazendo vários outros processos que vão se complexando, vão trazendo outras dificuldades. Uma forma inicial seria isso, rastrear. A outra forma é você fazer pequenas ações direcionadas a isso. Identifica, peraí, hoje eu consegui ser generoso,
nesse momento do dia ou naquele momento da semana. Eu consegui ter, por exemplo, um bom humor ao conversar com o meu companheiro, com minha companheira. Um outro aspecto também que vai ser imprescindível desenvolver essas virtudes é você também reajustar o seu nível de autocrítica. Às vezes você está em um nível extremamente elevado de autocrítica que isso acaba dificultando, que isso acaba tornando insalubre o crescimento dessas virtudes. Inevitavelmente, o reflexo de desenvolver essas virtudes não significa dizer que você vai se anular. Ser generoso, ter a bondade, não quer dizer que você vai se auto-sacrificar, se anular pelos outros. Encontrar esse meio termo talvez seja o maior desafio, se essa reflexão trouxe alguma compreensão a você sobre as virtudes, sobre o desenvolvimento desses hábitos de caráter. Comenta nesse vídeo, compartilhe, se inscreve nesse canal, assine aqui as notificações e agradeço por assistir esse vídeo. Até a próxima.